Antes de começar o vídeo, eu tenho uma pergunta. Você já usou hack? Bom, eu já. Eu não me orgulho disso, mas acho que isso me torna a pessoa perfeita pra falar disso. Pra você que não sabe, no último vídeo do canal, eu falei que um dos maiores problemas dos jogos do Roblox em geral é a questão dos hacks. Por questões óbvias. Com hacks você tem a possibilidade de modificar ou até criar mecânicas no jogo, como voar, aumentar a sua velocidade ou fazer o seu CPM aumentar ridiculamente. E como eu falei, é um problema que afeta basicamente todos os jogos do Roblox, desde os grandes até os menorzinhos. Até porque nós estamos falando de uma plataforma quase que open source, no sentido que é muito fácil burlar a segurança do jogo, porque por mais incrível que pareça, são os desenvolvedores que criam seus próprios anti-cheats. E olha, eu sei que essa dos desenvolvedores terem que criar seus próprios anti-cheats não parece algo absurdo, e não seria se nós estivéssemos falando de empresas como a Valve, que tem um anti-cheat que me custou 3 horas para baixar para jogar Valorant, irmão. Mas esse não é o caso. Nós estamos falando de jogos do Roblox, e em sua grande maioria os jogos do Roblox não vão muito para frente, porque a maioria dos jogos que existem na plataforma ficam ofuscados pelos grandes jogos. E isso é até normal, porque quando a gente vai fazer algo tipo jogar, a gente não tá muito querendo ficar horas e horas indo atrás de encontrar o melhor jogo. A gente só quer entrar, jogar e não perder tempo. No final, em vez da gente ir atrás de jogos aleatórios, que é o que o Roblox tem e muito, e dar uma chance para esses jogos menorzinhos, a gente já vai logo no Pet Simulator e só joga isso. Eu mesmo, quando comecei a jogar, meu irmão me colocou para jogar Blox Fruits e eu só entrava no Roblox para jogar esse jogo miserável. Demorou muito para dar uma chance para outros jogos. Na verdade, eu só joguei outros jogos porque um amigo falou que o Pet Simulator tinha sofrido uma atualização e que eu ia jogar com ele. Aí eu falei, ok, mas eu nem fui jogar um jogo pequeno, eu não fui explorar as experiências, eu só troquei um jogo grande por um maior ainda. Mas por que eu tô falando disso? O Roblox é uma plataforma que é muito difícil de monetizar, porque pela venda de qualquer Game Pass de qualquer jogo, os desenvolvedores só ganham 30% da receita, o que de certo modo faz sentido, até porque quem desenvolve a plataforma é o Roblox, é ele que fornece as atualizações de software e essas outras coisas. Só que o que eu não consigo entender é como uma empresa de 45 bilhões de dólares deixa nas mãos dos desenvolvedores lidar com os hackers. Eu sei que parece ser um pouco ridículo, mas já que os desenvolvedores só recebem 30% de toda a receita gerada, faria muito sentido a própria plataforma intervir e lidar com isso, e não deixar na mão dos desenvolvedores que na maioria das vezes não tem grana para lidar com isso. E o problema existe, isso é inegável. Mas eu acho importante falar um pouco de como esses scripts funcionam. E pesquisando na net, eu achei um site que, no sentido literal, ele dá tutoriais de como criar os seus próprios scripts, além de vários vídeos no YouTube ensinando esse tipo de coisa. E eu fiquei me perguntando, caramba, com certeza o YouTube proíbe esse tipo de coisa. Por que esse vídeo tá aqui? E é por conta dessa palavrinha aqui, script. Por mais incrível que pareça, script não é uma palavra utilizada para se referir a hacks. Na verdade, se você for no YouTube ou até no Google e pesquisar essa palavra, ela é usada para falar sobre os códigos de um jogo. Então, por que a gente usa esse nome para falar dos hacks? Bom, porque basicamente os scripts são códigos maliciosos e mal intencionados. Sim, mas são códigos. E você pode ter ficado com a mesma dúvida que eu fiquei, que é como esses códigos são executados dentro do jogo, usando os injetores DLL, que são programas com a capacidade de inserir um código externo dentro do código base do jogo. É assim que a maioria dos hacks funciona, e é assim que você pode ficar rápido pra caramba, ficar gigante ou colocar um Bob Esponja no jogo. Sendo bem sincero, estamos falando de Roblox, e mesmo sendo errado usar script, colocar o Bob Esponja no jogo é até bem legal. Sendo bem sincero, eu gostaria muito de ver esse tipo de coisa acontecendo nos servidores, sabe? As pessoas meio que modificando jogos só pela zoeira, só pela diversão. E daria pra eu ver esse tipo de coisa, e você também, se a gente vivesse antes de 2018. É evidente que essa possibilidade de fazer o que quisesse em praticamente qualquer jogo
criaria uma onda de pessoas fazendo scripts para criar coisas literalmente impossíveis. A princípio, o Roblox, como de praxe, não fez absolutamente nada, deixando na mão dos desenvolvedores criar anti-cheats para os seus próprios jogos. Lembra que nós estamos falando de jogos lançados antes de 2018, quando os jogos do Roblox não eram lá essas coisas, não eram muito bons. Nessa época, a maioria dos jogos famosos do Roblox de hoje em dia, como Blox Fruits, Pet Simulator X e o 99, o próprio Brookhaven, não existiam. O único jogo mais famosinho que existia e ainda estava em fases iniciais era o Adopt Me, o precursor do Pet Simulator. E como o esperado, a tática do Roblox de deixar na mão dos desenvolvedores resolver essa questão dos hackers não funcionou, forçando o Roblox a tomar medidas, pelo menos para frear a atuação desses scripts. Então, em 2018, o Roblox lançou uma nova medida de defesa meio vagabunda, o Filtering Enable. E aqui vai um super resumo sobre como os jogos do Roblox funcionam. O Roblox é uma plataforma de jogos online, e como todos os jogos online, ele tem uma parte do jogo que ela é executada dentro da máquina do cliente, como o seu celular, o computador, e uma parte que é executada dentro do servidor. O que os injetores DLL fazem é executar os scripts tanto na área do cliente quanto na área do servidor. Sendo assim, tanto o hacker quanto os outros jogadores podem ver o que está acontecendo. Isso meio que se restringe a questões físicas do jogo, como alterações no mapa, tipo criar uma torre de blocos gigantes. O que o Filter Enable faz é basicamente impedir que esses scripts sejam executados dentro dos servidores. Então, mesmo que alguém modifique o mapa ou se torne gigante, ou tente usar algum tipo de poder que originalmente não existe no jogo, a mudança só vai ocorrer para a pessoa que está usando o hack e não para o resto do servidor. Tipo esse cara aqui que está em cima de um bloco gigante criado por scripts, só que para o resto do servidor ele está apenas flutuando. Isso meio que deu uma segurada na ocorrência do uso de scripts para modificar o jogo, mas eventualmente descobriram como burlar, começaram até a vender scripts com essa capacidade de burlar o Filter Enable. Mas fica a seguinte pergunta: se existe esse método para evitar esse tipo de coisa, para só acontecerem para quem está usando scripts, por que eu continuo vendo esse tipo de coisa? Bom, é importante entender que esse sistema de filtragem do Roblox, ele não impede a utilização de scripts de forma nenhuma. Ele só impede que ele seja executado em objetos que estejam dentro do servidor, no sentido de criar alguma coisa nova no servidor. Porém, ele não impede que sejam executados no seu usuário, ou que você crie algum tipo de modificação que tenha a ver com o seu personagem. Porque tudo que tem a ver com o seu personagem, como a posição, os itens, o level, entre outras coisas, são informações que, mesmo sendo atribuídas pelo jogo, ficam no seu personagem, o que significa que elas ficam na área do cliente, tornando possível mexer nisso. E é assim que diversos scripts funcionam. É claro que para as coisas mais complexas, como pegar itens e resolver puzzles, é necessário um aprofundamento maior do script. Ele precisa ser muito mais complexo e, de certo modo, ter acesso a algumas coisas mais profundas do jogo, como alguns códigos e arquivos. E por incrível que pareça, existem sim scripts com a capacidade de pegar esses arquivos, literalmente acessar os arquivos do jogo, porque alguns scripts têm a capacidade de baixar os arquivos que compõem o jogo e colocar eles dentro do seu computador para você simplesmente ver. Por isso que tem tantos jogos de Tycoon e eles se parecem tanto, parece até que são cópias. É porque são cópias. Basicamente as pessoas pegam scripts, baixam aqueles jogos e só modificam algumas besteirinhas e aí lançam como se fosse um jogo novo. E além disso, existem aqueles scripts que conseguem burlar o anti-cheat do Roblox e até do próprio jogo. Literalmente existem scripts que burlam a segurança dos jogos. Toda essa situação é realmente muito inconveniente para quem cria jogos. E um jeito muito fácil de resolver isso seria o próprio Roblox criar um anti-cheat e fornecer para todos os jogos, mas o Roblox prefere deixar isso na mão dos desenvolvedores, o que atualmente faz sentido para alguns jogos, até porque muitos jogos atualmente faturam literalmente milhões de dólares por ano. A exemplo, o próprio Blox Fruits, atualmente um dos jogos com mais visitas do Roblox, que possivelmente fatura algo próximo de 100 milhões de dólares por ano, aproximadamente, porque esse valor é uma estimativa, mas não deve estar muito longe da realidade. Então, atualmente, esses jogos mais famosos têm sim a capacidade de lidar com os hackers, mesmo que eles não façam. Mas é importante lembrar que no Roblox não existem apenas jogos grandes com alto faturamento que podem lidar com seus próprios hackers.
existem jogos menores de pessoas que simplesmente só queriam criar um jogo legal e talvez ganhar um dinheiro com isso, mas não tem verba para lidar com cheaters e às vezes tem até uma ideia de jogo legal, mas acabam não conseguindo colocar para frente porque as pessoas que entram no jogo só entram usando scripts. Sendo bem sincero, eu gostaria muito de ver por parte do Roblox uma iniciativa para tentar barrar essa questão dos cheaters, fornecendo um anti-cheat base para os jogos novos, pelo menos para que eles possam se desenvolver. Mas o Roblox não faz nada. Por que será?